Pode. Então vamos lá. Então, o setor espacial, como a gente esperava, a gente ganhou o SO3, lembrando então dessa associação. Os geradores de espaço de Minkowski, né? A gente está associando esses geradores de sigma K. E aí a gente pode pensar o seguinte: os nossos geradores sigma 0 I são os boosts. Esse aqui eu estou chamando de sigma K, são na verdade as rotações em torno desses eixos, né? E esse cara aqui tem um índice I, então eu vou associar esse objeto, esse índice I, tá? Um objeto, tem um índice só, eu vou chamar isso aqui, como isso aqui é boost, né? Eu vou chamar de, vamos chamar de sigma, vamos chamar isso aqui de L. L. Então esse objeto aqui significa um boost ao longo do eixo do X, um boost ao longo do eixo do gerador, né? Dos boosts ao longo do eixo do X, Y, Z. Então, estou fazendo essa associação. Meu sigma de um índice só das rotações do eixo, e esse sigma e esse R aqui está dando os boosts. Então, vamos ver agora, vamos guardar essa relação aqui, vamos ver a relação de comutação entre os R's. Como é que fica a álgebra dos boosts, né? Então, eu teria isso aqui. LI, um boost, um boost. Então, na verdade, isso aqui é sigma 0I, isso aqui é sigma 0I, sigma 0J. Estou querendo estudar os boosts, só para uma questão de simplificação, né? Como isso aqui só tem um índice, eu vou chamar isso aqui de um LI. Sigma 0,1 é o L1, sigma 0,2 é o L2, sigma 0,3 é o L3. Como esse aqui também eu reduzi de dois índices para um índice. Então vamos usar a nossa álgebra agora. Nossa álgebra agora me diz que isso aqui é I vezes delta eta 2, delta de eta de 0J, mas o eta de 0J é zero, porque eu não tenho eta que misture tempo com espaço. Então esse primeiro termo, que é eta 0J, dá zero. O segundo termo seria esse aqui, eta 0J, sigma e zero. Mais o segundo termo, eta e zero, sigma 0J. Então todos esses aqui são zero. Esse eta não existe e esse eta não existe. Agora eu posso pegar menos eta 0, 0, sigma e J, e menos eta e J, sigma 0, 0. Mas sigma 0, 0 é 0. Então esse termo aqui, na verdade eu teria 4 termos aqui, mas só um sobrevive, porque esse termo aqui é 0, esse termo que tem eta é 0, aí esse termo que tem eta está aqui, o eta 0, 0, sigma e J. Esse termo aqui teria o eta e J, mas o sigma 0, 0. Então me sobra só isso. Eta 0, 0 é 1. Então isso aqui fica menos I, sigma e J. Mas sigma e J é menos I, epsilon e JK, sigma K. Então a gente está vendo o seguinte: a comutação de dois boosts se fecha numa rotação. Tá? Então significa que boost com boost, né? Claro, no sentido do comutador, está dando uma rotação. Mas eu estou vendo a álgebra, porque meus geradores são. Aqui eu fechei rotação com rotação, dando rotação, porque eu sei que a rotação forma um subgrupo. Mas aqui boost com boost não dá boost, dá rotação. Mas a rotação está dentro do grupo de lotes. Eu não saí do grupo de lotes, estou sempre com geradores do grupo de lotes. Esse é o sentido dessa operação. E agora eu vou pegar, por exemplo, um boost com uma rotação.
Vamos pegar, por exemplo, né? Vamos pegar um que seria, eu vou pegar agora. Isso aqui eu estou pegando, então, na verdade, esse objeto aqui para nós, o sigma 0i com o sigma 0j. Dá isso aqui para nós. Se eu quiser manter essa relação está dando menos i sigma j. Mas se eu quiser trasladar para a notação de geradores com índice apenas, né? Então isso aqui com isso aqui, eu tenho esse cara aqui. E agora vamos pegar uma rotação do carrão, boost com boost, agora vou pegar boost com rotação. Então algo que fosse sigma 0i com um sigma jk. Vamos passar para a nossa notação. Sigma 0i é o boost Li. E sigma jk é a nossa rotação passando para ele. Então vai ficar aqui com epsilon j L. E aí esse boost aqui é o Li. E esse sigma aqui é o sigma L. Nós estamos calculando isso aqui. Mas a gente conhece as relações de comutação por aqui. Vamos lá. Isso aqui dá para nós, então, I. Aí vai ficar eta 0k, que é 0. Sigma e J. Mais eta e J. Sigma 0k. É o segundo termo. Esse primeiro termo dá um eta aqui que não existe. O segundo termo dá um eta e J, sigma 0k. Depois, menos eta 0j também não existe. Sigma e k. E aí, menos eta e k, sigma 0j. Então, colocando isso nos devidos lugares, eu vou ter I. Então esse delta, então isso aqui vai me dar menos delta, vai me dar menos I, delta e J, sigma 0k, é o LK. Menos, esse aqui ficou menos delta e k, eu boto esse menos aqui, então aqui fica menos, continua menos delta e k, L, LJ. Não pode escrever isso desse modo, né? Assim. Então, a gente pode. Então, ficou IJK, está certo. IJK e IJK. Então, a gente está obtendo, né, que o gerador. E aí. Isso não zero? Oi? Não zero? Oi? Não está zerando? Não, ó. Não, já não. Clicando, né? Certo? Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Então a gente vai fazer o seguinte. Então isso aqui deu isso aqui. Então isso aqui está me dando, igual a menos I. Então, esse objeto aqui, isso é igual a isso. Mas por sua vez, isso aqui é igual a isso tudo aqui. Então eu estou dizendo, estou agora reencontrando essa relação com essa. Então, epsilon JKL. Então isso aqui, né? L sigma L é menos I delta e J LK menos delta e K LJ. Certo? Deixa eu apagar aqui embaixo para não dar mais confusão. Clique por vídeo. Está concordando aí? Quem está seguindo aí fazendo os cálculos paralelos. Né? Então eu quero chegar a essa relação aqui. Quero tirar uma relação entre um boost e o gerador da rotação nessa rotação. Então, o que eu preciso fazer? Aqui o I e o L, né? Aqui o I e o L está somado. Então, esses índices JK são livres aqui. Então, eu tenho que pagar isso aqui. Então, tem essa relação aqui. Eu quero tirar isso aqui. Então, para tirar essa relação, basta eu
contrair os dois termos dessa equação, isso aqui com um epsilon, sei lá, o epsilon tem M1, então M JK. Se eu multiplicar tudo isso dos dois lados, contrair com MJK, esse epsilon MJK com esse epsilon JK, ele vai produzir 2 delta de LK. 2 delta de LK. Então vai ficar 2 LI sigma K. Eu quero tirar essa relação aqui por isso. Eu tirei a relação entre sigma com sigma, um índice só, L com L, dando sigma, e agora eu vou tirar a relação de L com sigma. Mas eu usei primeiro a relação com os dois sigma, do sigma com 2 para usar a relação de espaço no importe. E agora eu preciso isolar esse termo aqui. Então, para isolar esse termo aqui, basta contrair os dois termos dessa equação com um epsilon de MJK. Epsilon MJK. Epsilon JK para L dá 2 delta de LK. Então, 2 LI sigma K. E aí agora contraindo isso com isso. O delta ali não dá delta de ML? Não, na hora que você contrair os epsilons. Dá 2 vezes delta de LK. Ah, não, perdão. De ML. ML, perdão. Claro, JK para J. Obrigado. Está errado sim. Não, peraí, deixa eu botar o JK. Então, botar esse M para cá, está certo. JK para JK. Não faz, esse M está aqui, pronto. Faz, então, contraindo isso aqui, perfeito. Gabriel, obrigado. JK para JK no contrário, dá 2 delta de LM. Perfeito. Então, 2 delta de LM, então no lugar do L fica M. Perfeito. Corrigir. E aí agora, esse cara vezes esse cara vai ficar menos I, epsilon, e J. Então, esse J vai ficar I. Então, epsilon, I, K, M, LM, primeiro termo, né? Então foi isso aqui, vezes isso aqui, então fica menos I, epsilon, I, K, M, LM, e o segundo termo, mais I, esse IK, vai fazer o K, fica aí, J, I, M, de novo, LJ. Certo? E M são os signos civis. Então, tá? E M são livres aqui. Então, perfeito. Então, mais I, e o IK, o K fica aí, fica J e M. Agora, I, M são inseridos. I, M, M, né? Esse J aqui, eu posso chamar de K. Tanto faz esse K, quando eu fiz esse aí, obrigado. Agora está certo, né? O LK aqui, o IJ, o J ficou I, ficou IKM, LK, e esse aqui ficou mais I, epsilon, J, IM, LJ. Perfeito. Então, o K aqui é livre, é saturado, portanto vamos chamar de J, para ficar igual o Q de baixo, J, 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 IM, M. E aí eu posso trocar esse cara aqui, eu posso botar esse IJ aqui. E aí fica com o sinal menos aqui. E aí os dois termos se somam e dá um fator 2 aqui. E dá um fator 2 lá. Então a gente chegou à conclusão, isso aqui, que se eu pegar um boost LI, e se eu compuser esse boost uma rotação, isso aqui vai dar para nós menos I, menos I, epsilon, I, vou botar até epsilon, vou botar mais aqui, vou trocar essa ordem aqui, ó, para esse J ficar contraído junto, vou botar, em vez de ser IJM, eu vou chamar de IMJ. E aí troca o sinal. Vai ficar I, epsilon, IM, J, LJ. Então, boost com rotação da boost. O que é bem fisicamente razoável. Por quê? Um boost é um vetor, velocidade. Se eu compuser uma velocidade com uma rotação, a ação de uma rotação em cima de uma velocidade reproduz uma velocidade, porque a velocidade é um vetor. Né? Quando eu faço uma rotação numa velocidade, a gente tem ainda uma velocidade transformada. Então, a rotação de um vetor é um vetor. Então, isso está dizendo, a composição do comutador
né? Se você lembrar lá da mecânica quântica, né? O comutador é o gerador, né? Na mecânica clássica, né? O comutador é o gerador das rotações. Então, se eu pegar uma rotação gerada, uma rotação, né, tipo θ, sigma, atuar em um boost, uma velocidade L, né? L, e aqui, como pusermos isso aqui, ó, eu vou ter essa operação, em primeira ordem θ, é o comutador da rotação com boost. Mas quem faz uma transformação de rotação em boost, vai ganhar aqui o boost transformado, LJ. Quando eu expando isso aqui vai ficar θL. Então, o comutador de uma rotação com um vetor tem que dar sempre um vetor, né? Sempre a gente tiver o gerador de uma rotação comutando com um vetor, do lado direito tem que ter o vetor. Porque a ação de uma rotação é um vetor e dá sempre um vetor. A ação de uma rotação numa rotação vai dar sempre uma rotação. O que não é claro é que a ação de dois boosts, né? Um boost atuando no boost, acaba resultando numa rotação. Então, com isso, vamos escrever aqui, só para acertar tudo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando, nós estamos trabalhando para buscar as representações dessa álgebra, que é a álgebra desses geradores, para esse grupo aqui. A gente está querendo classificar, né, representações do grupo de Lorentz, como a gente faz no caso do spin. A gente quer classificar as representações de grupos de rotação. E aí a gente entende que para classificar as representações do grupo de rotação eu preciso de um espaço vetorial de dimensão sempre 2J mais 1, caracterizado por um número que é inteiro sem inteiro. Vamos fazer o mesmo exercício aqui, só que agora o grupo é um pouquinho mais elaborado. Como eu vi que tem um grupo SO3 aí dentro, nós tentamos, vamos ver se a gente pode se guiar por esse SO3. Então foi o que a gente fez, a gente imediatamente identificou os geradores aqui, que são as rotações. Então a gente pegou essa associação, sigma e J, nós associamos isso aqui. São rotações nos planos coordenados, eu transformei em rotações em torno dos eixos. Peguei aqui os boosts, né, L, sigma 0i, e associei a esse objeto aqui, vetores LC, esse sigma aqui. Então, essas relações de comutação entre esses objetos foram unidas por esse lado aqui. A gente fez lá sigma com sigma, então só para isso, vou colocar aqui, para poder fazer o resumo e entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, vou pegar aqui boost com boost, vamos pegar aqui um LI, um LJ, e o canal que mais importante, menos I, epsilon I, JK, sigma, essa rotação aqui. Depois, pegamos a LI com uma rotação, sigma J. Aí um boost com uma rotação tem que dar um boost com uma velocidade I, epsilon I, JK, LK. E depois vamos pegar duas rotações, sigma I, sigma J, e o menos I dele. Então, em outros termos, essa aqui é a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, expressa em termos dos geradores renomeados, né, separados. Eu fiz uma separação entre o setor espacial e o setor espaço-temporal. Então, o que a gente está observando, ó, aqui está claramente uma álgebra SO3. Aqui eu tenho os mesmos geradores dessa álgebra SO3. E aqui eu tenho uma relação mista, o produto desses dois objetos me dando um boost. Então, está claro para nós que nós temos uma base, nós temos uma álgebra. Quem é essa álgebra? É a álgebra dos geradores.
Quem é a base dessa álgebra? São os nossos geradores, as matrizes que nós calculamos explicitamente, sigma 01, sigma 02, sigma 03, sigma 12, sigma 23 e sigma 3. Ou seja, a nossa base de geradores são os L's e os sigmas. Aqui, então, nós estamos trabalhando. Então, nós estávamos fazendo isso, nós estávamos com essa base de geradores, sigma mi. Nós deduzimos em geral no espaço do encontro. Aí a gente passou, renomeou a base, porque simplesmente a gente fez uma renomeação, né? Então a gente pegou o sigma 0i, associou com o li e pegou o sigma j e associou com aquele sigma k. Acho que é isso que a gente fez. Agora, nós estamos tendo uma relação interessante, que é o seguinte: o que é o computador numa álgebra de Lie? Numa álgebra de Lie, o computador é o produto. Então, eu tenho o produto desses dois objetos da doença. Esses dois objetos se fecham em si próprios. E esse objeto, esses dois objetos, quer dizer, me traz de volta. Quando eu componho um busto com uma rotação, eu caio de novo no busto. Então, essa álgebra que está me sugerindo, será que eu tenho uma base, estou numa álgebra, toda álgebra é um espaço vetorial, eu posso fazer uma mudança de base. Será que eu não poderia fazer uma mudança de base, onde, já que eu identifico aqui um SO3 puro, isso aqui é o puro SO3, isso aqui não, isso aqui está misturando os geradores, mas isso aqui eu tenho uma subálgebra SO3 direta aqui. Então, será que isso aqui não poderia estar me dizendo o seguinte, é um efeito da base? Se eu mudar de base, talvez eu possa encontrar esse SO3, eu vou compor geradores, combinar esses geradores, de uma tal maneira que eu encontro esse SO3 e o fato de todas essas constantes que estarem aparecendo aqui são epsilon. O epsilon é uma característica muito clara das álgebras de Lie, de SO3 e de SO2, que são as chamadas constantes de estrutura do grupo SO3 e do grupo SO2. O epsilon aparece em todas as relações. Então, isso me indica qual é o meu raciocínio, qual é a minha lógica aqui. Já que eu tenho um SO3 aqui, será que eu não tenho um outro SO3 escondido aqui? Quer dizer, eu estou numa escolha de base em que essa escolha de base poderia eventualmente ser diagonalizada, me dando um SO3 que já está aqui e provavelmente extraindo daqui alguma combinação que me desse SO3. Então, o que eu estou pensando, o que a gente pode pensar? Eu estou diante de uma base, aqueles geradores. Eu posso fazer uma nova mudança de base. Uma questão, vou agora fazer uma mudança de base. Aqui eu simplesmente renomeei os elementos da base. Mas aqui eu vou fazer uma mudança de base. O que significa uma mudança de base na álgebra linear? Significa passar por uma base, que é uma combinação linear da base precedente. Então, eu posso passar para cá por uma nova base de geradores, que eu vou chamar de J e vou chamar de K. Vamos especificar o que é um por outro. Vou passar dessa base para essa base. Claro, essa base aqui tem que ser uma combinação de elementos. Então, eu vou dizer o seguinte: vou dizer que eu tenho essa base aqui, Ji, ela seja alfa, Li, mais um beta, sigma i. Estou pegando os geradores dessa base, nessa aqui, transformando essa base vai ser uma combinação linear desses geradores com esses parâmetros alfa. E vou pegar uma base, um novo elemento da base, um novo vetor de base, um novo gerador, que seria aqui um gama Li mais um delta sigma i. Estou fazendo essa proposta. Isso aqui é uma proposta de mudança de base. O que eu quero com essa mudança de base? Eu quero dizer o seguinte, que olhando por aqui, essa álgebra me sugere que já tem esse SO3, mas como as constantes de estrutura dos épsilons também estão perdidos por aqui, pode ser que eu possa extrair um outro SO3. Então a minha proposta, será que é possível passar dessa base para essa base de tal maneira que na nova base eu diagonalize aquela álgebra? O que significa diagonalizar aquela álgebra? Essa não é a mais geral de todas, né?
Não, não é a mais geral, é uma proposta. Eu poderia fazer muitas outras. Né? Eu só quero falar por que eu estou fazendo essa. Porque eu sei que os geradores, né, L e sigma, eles constituem dois subconjuntos principais. E aí, esses dois subconjuntos principais, eles têm uma relação que é quase diagonal. Está estragando esse termo misto aqui. Então, eu vou fazer a proposta, é como se eu estivesse diagonalizando essa base. Eu vou trabalhar, entendeu? Pergunto, isso é uma pergunta. Então, é possível o quê? Vamos ver, se for possível, se essa mudança de base for possível, significa que eu vou conseguir calcular alfa, beta, gama e delta de tal modo que aconteça o que eu estou pensando. O que eu quero que aconteça? Eu quero ver se eu consigo extrair daqui duas álgebras de SO3 desacopladas, ou seja, eu poderia, já que eu tenho uma sugestão de que tem um SO3 puro ali, pelas rotações, eu poderia pensar, isso aqui vai me dar um I, epsilon de JK, eu fechei uma álgebra SO3 aqui, os J's fecham o SO3. Os J's, os K's comutam. Isso que eu estou querendo dizer. Agora eu estou desacoplando os dois subsetores da base. E os K's entre si também formam um outro SO3. A ideia que eu estou perseguindo, né, baseado um pouco naquela expressão, na forma, né, na estrutura desses geradores, é que possa ter um outro SO3 que não está explícito aqui, manifesta, enquanto ele possa estar perdido na combinação entre os geradores. Então eu teria, a minha proposta é, será que é possível, conhecendo essa base, com as relações de comutação que ela tem, são essas aqui, eu, através dessas combinações lineares, passar para esse conjunto de relações de comutação e ver realmente o que eu esperava acontece. Tem um SO3, tem outro SO3 e esse setor comum. Ou seja, será que aquela álgebra que está meio misturada, ela não é a soma direta de duas álgebras independentes? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Não estou tirando isso aqui do céu, estou raciocinando em termos, né, de coisas que nós já temos um certo feeling. Temos aqui uma álgebra de SO3 e temos, o que está chamando a atenção é que a constante de estrutura, o epsilon aparece em todos os lugares. Então o epsilon é o maior indicativo de que deve ter uma estrutura de SO3 perdida por aí, que não está clara, porque está tudo misturado. Já que o boost com uma rotação dá um boost, essas coisas não estão, quer dizer, isso aqui não dá zero para eu diagonalizar. Então, já que isso aí está misturado, deve ter um SO3 misto aí. Então, a nossa proposta é essa, sair dessa base, vir para uma base que diagonalize, né, de uma certa maneira, aqueles produtos da álgebra. Um SO3, outro SO3, e o fato deles comutarem significa que eu tenho uma soma direta, né, uma soma direta da álgebra. E esse não dá aquele grupo euclidiano, SL2. Qual? Aquele grupo euclidiano. Sim, que tem SL2C? SL2C que você está falando? Porque isso não é o grupo euclidiano. O grupo euclidiano é 2. Você está falando do grupo SL2C. SL2C. Nós vamos ver que, na verdade, o que está aí dentro é um SL2C. Se isso aqui acontecer, o que vai acontecer, nós vamos ver que eu posso realmente sair daqui, vindo para cá, e determinando quem é alfa, beta, gama e delta. Então eu sei que essa mudança de base é possível e me faz esse trabalho. Aí nós vamos entender que o que está em jogo aqui, na verdade, é tem um SO3, tem dois SO3, mas esses dois SO3 estão combinados também de uma forma que dê um GL2C, um SL2C. E o que é o grupo SL2C? O grupo SL2C é o grupo das matrizes complexas 2 por 2. Então tem matrizes complexas 2 por 2. Ela tem 8 parâmetros reais. 4 elementos, cada elemento tem parte real e parte imaginária. Então é um grupo com 8 parâmetros reais. Matrizes complexas 2 por 2 formam um espaço de 8 dimensões. Porém o grupo é especial. Se ele é especial, o determinante é 1. O determinante dessa matriz é 1. Só que o determinante ser igual a 1 significa duas equações de vínculo. A parte do real do determinante é 1 e a parte imaginária, que essa matriz é uma matriz complexa. Então o determinante dela tem parte real e tem parte imaginária. Se eu estou fixando o que é o grupo SL2C,
é o grupo das de matrizes 2 por 2, que formam transformações lineares com determinante 1 especial. Então, a única condição que eu tenho em cima dessa matriz, ela não é ortogonal, ela não é isometria, não é nada. Ela simplesmente tem determinante igual a 1. Determinante igual a 1 fixa duas relações em cima dos 8 parâmetros. Então, eu tenho 8 parâmetros menos 2 vínculos, dá 6 parâmetros reais. O grupo de Lorentz tem 6 parâmetros reais. Ômega 0,1, ômega 0,2, ômega 0,3, quer dizer, V1, V2, V3, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3. São 6 parâmetros reais. Então, esses 6 parâmetros reais podem ser acomodados dentro desse SL2C. Por que vai sair esse SL2C? Nós vamos entender no próximo aula. Mas não chama de euclidiano, não. Não é grupo euclidiano, é euclidiano. Grupos euclidianos geralmente você denota assim. Euclidiano 4, euclidiano N. Esse aqui seria o grupo é o SL2C. Tem GL2C e tem SL2C. Tem GL2C, SL2C e também tem as versões R. Por exemplo, aquele grupo de Lorentz que vocês vão estudar em 3 dimensões, que eu tenho para vocês, tentem determinar as matrizes do grupo, os geradores e a álgebra de SO2. Esse SO2 tem 3 geradores. Ele é justamente isso aqui, ele é um SL2R. E agora, o que é esse SL2R? É um grupo de matrizes 2 por 2 reais. Então, as matrizes são reais, então tem 4 elementos. Mas se tem determinante 1, eu tiro um vínculo. Determinante é igual a 1, menos uma condição. 4 menos 1, 3, só com 3 parâmetros. Então, os 3 parâmetros de SO2 também são 3 parâmetros de SL2R. Então, existe um casamento entre SO2, nós vamos ver. Então, espero que vocês possam ver. Mas nós vamos ver aqui no nosso, né? Aqui no nosso discussões do grupo de Lorentz. Aqui o grupo de Lorentz ele é equivalente a esse SL2C. Nós estamos no caminho do SL2C através desses SO3. Mas se você vai para o grupo de Lorentz em 3 dimensões, ele já deixa de ser SL2C e passa a ser SL2R. Professor. Vai acontecer. Professor. Me chama, fala. Mas o grupo de Lorentz vai poder ser equivalente a quaisquer outros grupos que tenham 6 parâmetros? Não. Você tem que ter a mesma álgebra de Lie. Você tem que passar de uma álgebra para outra. Nós estamos vendo aqui. Então, não, aquela álgebra de Lie, mostrando que aquela álgebra de Lie é essa, e mostrando que aquela álgebra de Lie aqui pode se reduzir a essa. Então, você está dentro da mesma álgebra. O quão difícil é encontrar os grupos equivalentes? Olha, você tem técnicas para isso, né? Quer dizer, quando a gente estuda em teoria de grupo, a técnica do diagrama da chamada diagrama de raízes, da rede de raízes de Dynkin, né? A gente, usando a rede de raízes, usando o diagrama de Dynkin, você tem um modo gráfico de você olhar para o Dynkin de um grupo e saber exatamente a qual grupo ele é equivalente, ou quais grupos que estão dentro dele. Então, você pega um SO5. SO5 é um grupo que tem 24 parâmetros. Você pergunta, quantos SO3 estão dentro de SO5? Quantos SO2 estão dentro de SO5? Um SO4, SO3 está dentro de SO5? Você olhando pelo Dynkin, que é um gráfico, uma figurinha, você sabe tudo o que está acontecendo dentro do outro. Então, quer dizer, é difícil se você for por técnicas canônicas, assim, de abrir tudo. Mas você desenvolveu, a teoria de grupos desenvolveu métodos para você saber equivalência de grupos e decomposição de grupos em subgrupos através de procedimentos que foram criados. Se alguém quiser, por exemplo, pegar um bom manual que saiu na década de 80 sobre isso, que é a época da grande unificação, tem o Baker do Slansky, que virou um Physics Reports. Então, Physics Reports. Faixa de 82. Chama Compute. Que era a época, né, assim, dos construtores de modelos grande unificados. Como sempre que você
Por exemplo, um grande passaporte, né, com um jovem postdoc na década de 80, no início da década de 80, na nossa área, era criar o seu próprio grupo de unificação. Então era quase que um portfólio, né? Qualquer pessoa que se apresentava fazendo um pedido de postdoc tinha que apresentar um paper com algum sistema unificado, caía aquilo ali, desfazia em 3 dias o modelo, alguém achava um erro no modelo. Os modelos duravam 3, 4 dias, assim, né? Então, se por acaso o teu modelo estivesse em alta no dia da seleção dos postdocs, você entrava. Senão você... Então, era o período. Então, o Slansky, né, muito esperto, criou esse Thesis Reports aí, que foi praticamente um best-seller, né? Que é, você faz tudo com teoria de grupo só consultando tabelas. Ou seja, um analfabeto funcional de teoria de grupo consegue construir um modelo unificado usando as tabelas dos dados. Ele dá as dicas de como usar a tabela. Você pega, eu quero fazer um modelo com SO45 vezes SO32. Você vai lá, eu boto RIS aqui, aí com esse RIS aqui eu quebro a simetria, mas eu preciso quebrar, tá lá, na tabela dele ele mostra como é que é SO32, quebra para você ganhar um modelo padrão. Cara, virou uma engenharia. Né? E aí, mas agora, hoje, isso aí, os lanches está desatualizado, porque agora vocês podem pegar tudo isso no Maple. O Maple tem a seção de teoria de grupos, tem outros também, muitos outros pacotes de ponto em tem Licalc, tem vários pacotes assim, prontos de teoria de grupo para você fazer o que você quiser com teoria de grupo, já em procedimentos, né? De pacote. O Maple tem, não sei se matemática, tem, não sei, também eu não usei o Dori que me fala assim, acho que está tudo implementado. Mas temos Licalc, tem vários pacotes de teorias de grupo que vocês podem fazer o que vocês quiserem, que já tem os procedimentos simbólicos para você fazer isso. E aí virou engenharia mesmo? Virou, cara, virou quase que pedreiro, né? Virou mestre de obra, né? Não faz engenharia que você, cara, botou ali e o gol sai tudo para você. Mas antes era um pouco assim, né, galera? Tinha arquitetura, o cara tinha um charme, né? Pegava os lances, pegava os grupos exóticos. Era uma coisa, se vocês olharem a literatura entre 1980 e 1983, quando as teorias de cordas entraram, sobre a gravidade entrou, a teoria de cordas entrou também em 1984, aí botou um pouco de ordem no sistema, porque o sistema assim, virou uma hiperinflação de modelos unificados, né? Assim, era quase uma bolsa de valores, né? Teu modelo estava em alta hoje, caía amanhã, um cara lá do CERN fazia um paper destruindo o teu modelo, 2 dias. Era quase que eu tinha um colega japonês que quase se suicidou por conta disso, né? Porque para japoneses essas coisas contam muito, né? E virou um jogo para ele, era uma mania, né? Fazer modelos unificados, né? E aí ele foi lá, construiu, né? Ele construiu o modelo dele que era super elaborado, assim, era uma catedral. Cara, instante, aí fez o paper, naquela época não tinha rede, você mandava para print, né? Distribuiu para print do ICTP. Quando chegou no CERN, 2 dias depois, o cara lá do CERN mostrando tinha um errinho inocente. Sabe aquela coisinha como se um elefante pisasse num espinho e morreu infeccionado. Ele pegou aquele pontinho, pô, o japonês subiu 1 mês no ICTP, entrou em depressão. A gente só espantou, esse cara vai se suicidar, esse cara subiu, ninguém conseguia estar na casa dele. Até que um dia ele resolveu sair de casa, mas assim, a coisa assumia essas proporções existenciais, né? Ter um modelo unificado era a obra de tua vida, né? Então ficou, mas aí depois com a teoria de superrealidade de cordas, essas coisas houve uma organização, não era qualquer modelo assim, e aí as coisas melhoraram um pouco. Mas foi um período interessante da física, né? Foi assim, tipo aquela, sabe, aquele craque da Bolsa 29? Aquela coisa, de repente todo mundo tinha uma de repente nada mais servia, né? Foi um day after, né? Assim, depois, pô, nada disso serve, tudo isso aí é cultura inútil, né? Foi tudo jogado fora, mas digamos, ficou um conhecimento, né? É uma época, a física também é feita assim, né? Se não é verdadeiro, né? Como diz lá no livro, né? Se não é vero bene trovato, né? Tem lá no livro, eu acho que no BCA de Mecânica Quântica tem esse pensamentozinho. Se não é verdade, pelo menos foi bom ter visto, né? Você mostrou lá que tudo aquilo não levava a nada. Tinha que ter uma teoria mais fundamental por trás, que aí apareceu a superioridade e depois a teoria de corda. Mas é isso, eu já estou acabando já. Então, nós vamos fazer isso aqui na próxima aula. Nós vamos mostrar que com essa mudança de base, a
gente pode chegar. Na prática, o que a gente está querendo dizer, eu sei que deixa eu apagar um instantinho. A gente está dizendo assim, se eu pegar essa relação aqui, por exemplo, LI com LJ, vamos expressar o. LI com LJ, vamos expressar. Então eu poderia pegar esse cara aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai poder fazer o contrário. Então tá, mudança de base, eu posso escrever isso em função disso, ou eu posso inverter essas relações, dizer o seguinte, esse LI é uma combinação alfa-linha JI mais beta-linha KI, e o KI é um gama-linha JI mais delta-linha JK. O L é uma função de J e K e o sigma também é uma função de J e K. Tanto faz, eu posso escrever de um jeito ou de outro. Eu posso dizer que saio dessa base e venho para essa base, eu posso dizer que essa base que eu estou trabalhando é a combinação de linear de uma base, onde as relações são essas aqui. E aí, por exemplo, se eu pegar essa relação aqui, jogar essas substituições aqui, então eu teria aqui LI, teria alfa-linha JI mais beta-linha KI. Comutador com alfa-linha JJ mais beta-linha KJ. Estou pegando L com L. Não estou pegando essa relação com o índice I, com essa mesma relação com o índice J. E sei que isso aqui tem que dar para mim. A gente já conhece a álgebra, né? Isso aí está dando para mim menos I epsilon e JK sigma K. Mas sigma K é gama linha JK mais delta linha KK. Então agora eu tenho aquela relação escrita na nova base. Mas eu sei que eu quero chegar a uma nova base com essas condições. Então quando eu fizer esse comutador de J com J, vai produzir alguma coisa como alfa-linha ao quadrado e epsilon e JK e JK. Depois, esse cara aqui comuta com esse, por definição. Eu quero ir para uma base onde isso satisfaz. Então, quer dizer, é possível encontrar uma base com essas propriedades. Então, JK dá zero, KJ dá zero, computadores são zero, né? E depois eu vou produzir um termo aqui que vai ser beta-linha ao quadrado e epsilon e JK, KK. Isso tem que ser igual a menos I, epsilon e JK, menos I, e JK, delta linha, KK. Mas agora eu sei que os elementos da base são vetores independentes. Isso aqui é uma relação de vetores linearmente independentes, as bases, né? Então esse termo aqui tem que bater com esse termo aqui e esse termo aqui, porque é proporcional a K. Tudo que é J vai com J, tudo que é K vai com K. Por quê? Porque J e K são vetores, né, entre aspas, né, são elementos independentes de uma base. Então, se eles são LI, se eles são linearmente independentes, isso aqui vai. Então, eu tenho que a alfa-linha, onde a gente tiraria daí aqui a alfa-linha, né, tem um I aqui, então alfa-linha ao quadrado é menos gama-linha, e beta-linha ao quadrado é menos delta-linha. Então já tem relações entre alfa-linha e beta-linha. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras relações. E vou ter um sistema, obviamente, não linear, mas de relações entre alfa-linha, beta-linha, gama-linha e delta-linha. Então eu vou ter com esse sistema aqui, eu vou resolver para alfa-linha, beta-linha, gama-linha e delta-linha. Vejo que tem soluções possíveis. Então eu vejo que eu posso escrever essa relação. Pois realmente eu posso passar dessa base para essa base com essas condições. Realmente, essa minha proposta de base, ela identifica dois SO3 independentes dentro da álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Então, esse é o procedimento que a gente vai seguir. Tá? Conhece isso, tudo para L sigma, faz essa proposta, faz essa mudança de base, uma base em função da outra, e usa as relações que a gente conhece, as relações entre os L's e os sigmas que a gente conhece, alimentando essas relações na nova base. Então, as relações de SO13, do grupo de Lorentz,
na nova base, JK, com essas propriedades. Então, se esse sistema tem solução, então eu posso fazer a mudança de base consistentemente e eu consigo decompor essa álgebra em duas álgebras de SO3. Então, vamos fazer na próxima aula. E aí, isso aí é que vai fazer muito claro para nós como é que nós vamos classificar o grupo de bloco. Aí vai ficar muito fácil. Se eu tenho um SO3 associado a J e tenho um SO3 associado ao K, SO3 em termos de base é SO2. Então eu tenho um SO2 associado ao J. Separadamente eu tenho um SO2 só para o K. Então tudo que eu sei sobre SO2 eu vou replicar. Então eu vou poder construir representações que têm o índice J e o índice K, onde esses caras aqui são inteiros ou são inteiros. Esse J é construir as representações desse SO2, independentemente de construir as representações desse SO2. Então eu tenho dois SO2 e eu vou poder construir as minhas relações, quer dizer, as minhas representações irredutíveis vão ser a composição de dois SO2. Vai ser basicamente isso que nós vamos fazer. Agora eu vou especificar isso melhor, aí eu estou também, como o Alexandre falou, tem um detalhe aí, que é, na verdade, tem um elemento complexo aí que faz com que essa álgebra seja também SL2C. Nós vamos ver na próxima aula que além de ser SO2 mais SO2, tem um SL2C aí. Mas na hora de estudar as representações e de definir campos relativísticos, nós vamos fazer por aqui, o SO2. Então, quem sabe SO2, replica SO2 no setor J e SO2 no setor K. E aí a gente vai estudar todos os tipos de partículas relativísticas que a gente pode construir. Escalares, esquimores leves, esquimores light, esquimores diretos, esquimores de Majorana, vetores, tensores, etc. Etc. Então, hoje o que a gente entendeu, que a gente construiu, né, na verdade, foi a álgebra de Lie do grupo de Log. Então, estamos no caminho de construir as representações irredutíveis. Então, agora, o que a gente está fazendo é estudando essa álgebra, colocando essa álgebra numa forma diagonalizada, numa forma de soma direta, e aí, a partir daí, vamos construir as representações. Tá bom? E aí, essas representações nada mais são do que os campos relativísticos. Os campos relativísticos nada mais são do que as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Tá bom? Então, por hoje é só.